Hoje vamos falar de controle emocional, sobre liderança ser solitária e sobre a questão de ser exemplo. Amei o engajamento de vocês no último vídeo sobre liderança. Tô vendo que eu tô amando vocês colocando isso em prática. E vamos ver como que vai ser essa próxima semana com os conhecimentos de hoje, meu povo. Vamos lá! Primeira coisa, sobre controle emocional, né? Lembrando que, recapitulando, que liderança não é sobre a arte só sobre de você liderar pessoas. A arte da liderança começa em você liderando a si mesmo. E essas 4 semanas que estamos juntos, já estamos na segunda semana, são dicas diretas para você implementar no seu dia a dia, para você ser um melhor líder de você mesmo e, por consequência, seguir num caminho para liderar outras pessoas. A primeira coisa que, pro dia de hoje, que eu acho fundamental a gente falar é sobre controle emocional. E, na verdade, né, as pessoas, quando a gente fala assim sobre controle emocional, elas pensam assim, pô, eu não posso ter emoções, né? Eu venho escutando muito sobre isso, sobre a diferença das pessoas entenderem o que é controle emocional. E, na verdade, eu acho que deveria ser uma palavra inteligência emocional. Hoje as pessoas acham, eu não posso sentir emoções, porque eu tenho que ter controle emocional. Sendo que, no fundo, a única coisa que você precisa aprender é racionalizar as suas emoções. Então, quando nós somos líderes, mesmo lembrando, de novo, que não tem a ver sobre o seu cargo, sobre o quanto você tem de dinheiro, mas sim sobre as suas atitudes, nós somos expostos à pressão. E muitas pessoas sucumbem à pressão, às atividades que tem durante o dia. Por quê? Porque elas não conseguem racionalizar as emoções que elas sentem. Então, por exemplo, ela está diante de uma situação que ela nunca viveu. Ela vai sentir medo. E medo, para quem não sabe, nada mais é do que falta de informação. Todas as vezes que nós sentimos medo de algo é porque a gente não tem informação suficiente sobre aquilo. Então, você acaba sucumbindo, né? É certo falar isso, gente? Sucumbindo àquela situação pela falta de informação que você tem, por você não conseguir entender de onde vem aquela emoção que você está sentindo. Então, essa dica que eu vou dar para vocês, ela não é atrelada só sobre a arte de liderar, mas é a arte da vida. E é algo que eu uso em todos os ramos da minha vida, não só para trabalhar, mas eu uso no meu relacionamento com os meus filhos, com meu marido, com meus familiares, eu comigo mesma. Todas as vezes que eu sinto uma emoção diante de uma situação e que eu vejo que ela é algo que pode me paralisar, é algo que pode me tirar da minha zona de conforto, é algo que pode me tirar do meu eixo, né, do meu centro, ao invés de eu enfiar ela goela abaixo, eu sempre busco entender o porquê que eu estou sentindo aquilo. Eu vou lá na raiz do problema. A gente já tem, inclusive, um vídeo muito legal. Esse vídeo já foi pro IGTV. Foi um dos vídeos mais comentados, mais curtidos, mais duplicados, que é um vídeo inteirinho de controle emocional. Se você ainda não assistiu, volta aqui no canal, tá bem lá no comecinho. Ou se vocês forem no meu Instagram, meu Insta tá aqui embaixo pra vocês, tem no IGTV também, chama controle emocional. Eu sempre busco tentar entender a raiz daquilo que eu tô sentindo. Então vamos supor, uma coisa comum agora. Eu acabei no mês passado, no mês de junho, foi um mês muito grandioso dentro da indústria da venda direta pra mim. É um mês que eu abri uma qualificação muito grande, que é um sonho de todas as pessoas. Foi um sonho meu há 9 anos atrás, que eu vim conquistar agora, depois de 9 anos. É um dos maiores patamares que existe, é um dos patamares mais expressivos em questão de liderança. E dá um frio na barriga, dá um frio na barriga. E no meio do caminho eu ficava o tempo inteiro assim, meu Deus, isso eu não consegui, isso eu não consegui. Aquilo dava um frio na barriga e dava um desânimo. E aí, ao invés de eu entrar na emoção daquilo, eu começava a tentar racionalizar por que eu estava sentindo aquilo. E eu sabia porque eu estava sentindo aquilo, porque eu começava a focar em números, às vezes os números não refletiam nas metas que eu esperava, e eu começava a sentir aquilo. Só que aquele sentimento, ele não ia ajudar com que eu chegasse nos meus resultados, pelo contrário, aquilo só ia gerar mais desânimo, mais desespero, falta de humor, falta de paciência, ou seja, de fato eu não ia conseguir chegar, porque eu ia entrar na vala desses sentimentos. Então eu comecei a racionalizar, já que eu estou sentindo isso, alguma coisa precisa ser feita. E é a arte de você começar a enxergar o copo meio cheio, começar a enxergar soluções quando você tem problemas, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, sobre você ter uma visão mais focada sempre em solução do que em problema. Problema todo mundo tem, mas você saber encontrar soluções para cada problema que você tem é a arte de você, né, prosperar, de você crescer, de você ser abundante, de você ter uma mente positiva. Então, na hora que veio esse sentimento, eu fui na raiz do problema. E o que eu posso fazer para que eu não precise sentir mais esse medo, essa angústia, esse receio? E eu falei, eu preciso trabalhar mais. Só que o trabalhar mais não é trabalhar mais de qualquer jeito. O que eu posso trabalhar com que eu seja mais efetiva, que vai trazer mais resultado de acordo com o que eu preciso? Então, eu racionalizei uma emoção. Dessa racionalizada, eu trouxe uma solução.
eu trouxe uma solução para o meu problema. Então, automaticamente, eu cancelei todas aquelas emoções negativas que eu estava sentindo. De nada adianta a gente racionalizar e ter ciência, você conseguir dar um nome para aquele sentimento que você está sentindo se você não toma uma atitude para mudar aquele sentimento negativo, aquele sentimento que te atrasa. Porque o que vai acontecer? Você vai continuar a voltar a sentir aquilo porque nada foi feito, tudo continua igual. Então você racionaliza a emoção e você traz um plano de ação para que aquilo mude. A minha mente é muito lógica em relação a isso, é muito lógica. O tempo inteiro eu sempre penso dessa forma. Então já se tornou algo automático para mim. Para as pessoas que ainda não têm esse automático, vai ter que você primeiro ter um passo consciente, você vai precisar trazer isso pelo seu consciente, todas as vezes você vai ter que ter um esforço maior para poder parar, refletir, pensar e automaticamente pensar numa tomada de decisão, numa solução. E vocês vão ver, quanto mais vocês praticarem, exercitarem a sua mente para todas as vezes que vocês sentirem algo que vão te tirar do eixo e vocês tentarem entender o porquê e desse porquê encontrar uma solução, cada vez isso vai se tornar mais automático e vocês vão ficar menos tempo em baixa. Essa situação comigo demorou 5 minutos. Tem pessoas que ficam 1 ano numa situação dessa. 2 anos numa situação dessa, meses, dias, horas. O meu foi 5 minutos. Porque eu já deixei meu cérebro disciplinado para todas as vezes que eu tiver algo que tira do meu eixo de positivismo, de alegria, de felicidade, ele racionaliza isso e automaticamente ele encontra uma solução. É praticamente uma máquina, o cérebro, né? Ele vira automático. Então, a arte da liderança, ele exige controle emocional e o controle não é, de novo, você não sentir emoção, mas é você conseguir racionalizar as emoções e encontrar uma solução caso você precise que aquela emoção seja alterada, né? Que você precise mudar essa parte emocional. Segunda parte que eu acho muito importante é sobre a liderança ser solitária. Isso eu aprendi há 9 anos atrás em um livro que chama Trilha, que é dentro da nossa indústria da venda direta. Ele fala que... tá tudo piscando aqui de luz, é energia boa. A liderança, ela é solitária. E a liderança, ela é solitária. Fabi, o que você quer dizer? Eu não quero assustar vocês, mas a liderança, ela vive no seu mundo. E tem algumas razões para isso. Primeiro, inclusive eu aprendi isso na hipnoterapia. Todas as vezes que você fica muito íntimo das pessoas em que você deseja ter uma influência, uma certa influência, quando você passa do grau quando você tá naquele grau que você já não é mais amigo ou colega, você tá num grau de intimidade, a sua influência, ela acaba sendo prejudicada. Para você liderar algo ou alguém e as pessoas sentirem o ato da sua influência, da sua liderança, todas as vezes que você ultrapassa essa barreira da intimidade, você para de ter influência sobre outras pessoas, porque ela já vira aquele santo de casa. É a mesma coisa, eu e o Caio, eu tenho que me disciplinar o tempo inteiro para que tudo que ele me ensina surta efeito em mim, porque ele é meu santo de casa, e santo de casa não faz milagre. Eu acordo e durmo com ele todos os dias. Às vezes que as pessoas olham para ele como uau, ele é o cara que dorme na minha cama e eu sei todos os defeitos, todas as dificuldades, assim como eu sei todos os lados positivos dele. Então, a arte da liderança ser solitária, ela garante com que você sempre tenha influência na vida das pessoas, que todas as vezes que você precisar compartilhar um conteúdo, que você precisar compartilhar um ensinamento, aquilo vai entrar com efeito naquela pessoa, né? Não vai ser aquele santo de casa daquela pessoa. E por consequência, também existem algumas coisas. Por exemplo, quando você é líder de algo ou de alguém, você não traz problema para essas pessoas. Né? A gente sempre fala dentro da indústria da venda direta, problema nunca para baixo, sempre para cima. Então você nunca vai compartilhar problema para baixo, você nunca compartilha problema para o lado, para os seus pares. É sempre para cima. E na maioria das vezes é você quem resolve o problema. Então você não vai ligar pro teu funcionário, pro teu não sei o quê, e se você tá errado, você não tem que ligar para desabafar com uma pessoa que tá abaixo de você, você não tem que ligar para desabafar com uma pessoa que tá ao teu lado. Problema é para cima. Então isso também acaba fazendo que um pouco mais da liderança também seja solitária. Porque a solução dos problemas começa e termina em você, e se não é de você para cima. Então isso faz com que você esteja mais sozinho no quesito de solucionar, de desabafar, de pensar, de raciocinar, e tá tudo bem, Mas eu gosto sempre de trazer isso a claras, porque talvez você possa se sentir um pouco sozinho, mas sinta-se abraçado. A liderança, ela é solitária, tá? E o último, para encerrar o dia de hoje, é a questão sobre você ser exemplo. Em questão da liderança, é difícil um pouco entender para quem ainda não... Ser solitária, né? É difícil entender para quem ainda não passou por isso.
Mas a hora que vocês passarem por isso, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. É difícil tentar explicar em sentimentos, porque não é uma liderança ruim, não é um solitário ruim. Não é uma coisa que você, meu Deus, eu não tenho amigos, eu não tenho colegas. Mas quando você entrar nessa posição, você vai entender o que eu quero te dizer sobre questão de ser exemplo, sobre questão de solucionador de problemas. Vocês vão conseguir entender mais detalhadamente. Mas já estou fazendo uma lei da antecipação com vocês. E pra gente encerrar essa terça-feira, ser exemplo. É lindo o que você fala, é lindo o que você fala, mas o que você faz fala tão alto, que quem escuta, escuta muito mais do que aquelas pessoas que só falam. Quando você age, as pessoas escutam muito mais do que quando você fala. Grava isso que eu tô te falando. Por isso que é muito louco quando você começa a falar com as pessoas que são influencers, Instagram e tudo mais, elas falam a pressão que elas precisam, que elas se sentem sobre a questão do exemplo. Porque são quantas pessoas que seguem aquelas pessoas, que têm aquilo como um exemplo. É óbvio que todo mundo erra, é óbvio que todo mundo tem defeitos, é óbvio que todo mundo tem desafios. Mas você se coloca numa posição de você é um exemplo, você é uma mãe, você é um pai, você é um líder também. Porque você tem pessoas que vão aprender com você, vão olhar pra você como você sendo o maior exemplo da vida deles. E não adianta você chegar pro teu filho e falar assim, pô, não fala palavrão. Aí você vira de lado e olha pros teus amigos e fala, pô, caralho, não sei o que, né? Então não adianta a gente querer cobrar das pessoas algo que você não faz. Os nossos filhos, eles não olham as coisas que a gente fala. Eles olham exatamente a forma como fazemos. Os seus funcionários, eles não olham o que você faz. Ele olha todas as atitudes de como você faz. E isso funciona em qualquer organização. Então, você ser o exemplo vale muito mais do que as coisas como você fala. E quando você age de um jeito e você fala de outro, as pessoas sabem que você não tem congruência. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você não tem respeito. Quer dizer que as pessoas não te respeitam. Quer dizer que até, às vezes, na sua frente, ela vai fazer de conta que ela te respeita. Mas a hora que ela vira de lado e fala assim, mas não é tudo isso, né? Mas essa pessoa não é assim, né? Então, fica ligado. Se você tá tentando ser exemplo pelas suas palavras ou se você tá tentando ser exemplo pelas suas atitudes. Porque, lembra, as pessoas, elas escutam o que vocês fazem, mas elas não escutam o que vocês falam. As suas ações, elas sempre vão valer mais do que qualquer uma das suas palavras. Então, se vocês querem optar por liderar, lidere sempre pelo exemplo das suas atitudes. Fechado? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa nosso segundo capítulo de Fabiflix. Lembrando que no vídeo anterior nós falamos sobre atitude, sobre responsabilidade e comprometimento. Hoje falamos sobre controle emocional, sobre a liderança ser solitária e falamos sobre a importância de você liderar pelo exemplo e não pelas suas palavras, né? Você tem que ser congruente, na verdade, entre as suas palavras e entre as suas atitudes. E na próxima terça-feira eu espero todos vocês. Nós vamos falar sobre tomada de decisão, sobre valores e ética e sobre reconhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, deixem seus comentários. O que vocês colocaram de ação já da última terça-feira? O que caiu a ficha de vocês agora? E a gente se vê no próximo episódio, nosso terceiro capítulo de Fabiflix sobre liderança. Espero vocês!